a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Claudio Honor, pastora Weslane, que muito tem abençoado a minha vida, a minha casa, o meu ministério. Quero convidar a igreja, sentados como estão, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 8 em diante. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 8 em diante. Há quase 2 anos, acredito, que eu tive a oportunidade de ministrar aqui no culto de ensino. E na oportunidade eu fiz menção à primeira carta de Apocalipse, à igreja de Éfeso. E nesta noite eu quero poder fazer menção à carta à igreja em Esmirna. Amém? E diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Curva a sua cabeça, vamos estar orando ao Senhor. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez nós glorificamos e enaltecemos ao teu santo nome, Pai, e pedimos para que o Senhor possa manifestar mais uma vez da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Por isso traz luz à nossa mente, Pai, para podermos entender a tua palavra, e fogo em nossos corações, para que nós sejamos crentes avivados, Pai, pelo poder do teu nome, Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém? Nós bem sabemos que o escritor deste livro, livro de Apocalipse, foi o João, o discípulo amado. Nós sabemos que ele teve o privilégio de poder escrever 4 livros, melhor dizendo, 5 livros da Bíblia Sagrada. O Evangelho, o 4º Evangelho que leva o seu nome, a qual ele escreve para os judeus e para os gentios, e ele também escreve a 1ª, 2ª e 3ª epístola que leva o seu nome, e este último livro do Apocalipse. Nós sabemos que João, ele foi testemunha ocular do ministério terreno do Senhor Jesus. Ele teve o privilégio de poder andar com Jesus, de poder ouvir Jesus e ver ele operar grandes sinais. Há mais algo que me chama muito a atenção, dentre aqueles que foram chamados por Jesus, é que nós temos a ideia de que quando Jesus ele começa a chamar os seus discípulos, nós temos a ideia de que são anciões, mas nós bem sabemos que quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, esses homens eram jovens, talvez entre 15 e 19 anos, com exceção de Pedro, porque o que nos faz entender isto
é que quando Pedro estava ali em Jerusalém, nós bem vemos que ele é abordado e alguém pergunta: o teu Senhor, ele não paga impostos? E ele responde sim. E é bem certo que quando ele chega até Jesus, Jesus já antecede falando a ele, para que ele pudesse ir ao mar, e ali ele pescar. E o primeiro peixe que ele pegasse, deveria abrir a boca do peixe, pegar uma moeda e devolver o imposto. Interessante que Jesus fala: você vai devolver por ti e por mim. Quando nós vamos para Êxodo, capítulo de número 30, verso de número 14, nós vamos ver que ali há uma ordenança, para que todos aqueles que tivessem de 20 anos acima, deveriam pagar imposto. E quando nós vemos então que Jesus ordena para Pedro devolver imposto por ele e por Jesus, então isso nos traz a ideia de que aqueles discípulos eram jovens, mas que estavam ali iniciando a caminhada com Jesus Cristo. E então nós podemos ver que todos aqueles que foram chamados por Jesus, eles tiveram uma transformação, porque nós entendemos que todos que começam a andar com Jesus, eles automaticamente, eles vão sendo transformados por Jesus, porque nós conhecemos o apóstolo João como o apóstolo do amor, principalmente como quando nós vamos ler as 3 cartas que ele escreve ali, e ele fala que a respeito do amor, em que as pessoas devem amar uns aos outros, e assim por diante. Mas João, ele escreve os seus livros, já quando ele está em idade avançada, porque veja bem, quando nós observamos que Jesus ia ministrando a palavra, nós vemos certa ocasião, em que eles entram em uma aldeia dos samaritanos, e ali nós vemos que eles não queriam receber Jesus, e aí agora nós vemos a personalidade de João e de seu irmão Tiago, porque vendo que eles não receberam Jesus ali naquela aldeia, então eles olham para Jesus e dizem: Senhor, permite nós orar e pedir para que desça fogo do céu, e assim os homens, eles sejam consumidos. Mas agora Jesus, ele traz um ensinamento para eles, dizendo: olha, eu não vim para destruir as almas, mas para salvá-las e livrá-las do inferno. Então, nós vemos que o propósito de Jesus é salvar. Ele transforma e ele salva. Então nós vemos que todos os discípulos de Jesus, a partir do momento que começou a andar com ele, eles foram transformados. Quem fazia algo errado, deixara de fazer, porque também deve ser assim conosco. A partir do momento em que nós começamos a andar com Jesus, nós também devemos ter uma vida transformada pelo poder da glória do nosso Senhor. Então, nós vemos que João, ele escreve aos Efésios, ele escreve a Esmirna, ele escreve 7 cartas, essas dedicadas a essas igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante que quando ele começa a escrever, mas antes disso é interessante nós voltarmos um pouco atrás e também olhar para a história, olhar para a tradição, porque nós sabemos que esse livro, ele foi escrito em um tempo de muita perseguição,
não em um tempo como o que nós estamos vivendo, em que nós temos a liberdade para reunir em um templo como este, para poder adorar Jesus e ouvir o Senhor falar conosco. Naquele tempo, a igreja estava tendo que se reunir às escondidas, porque muita era a perseguição. Mas algo que me chama muito a atenção é que aqueles crentes, eles não deixavam de servir a Jesus, nem mesmo por causa das perseguições, nem mesmo por causa do martírio. Diz que a semente, o sangue derramado deles, era como se fosse a semente da igreja. Quanto mais cristãos eles iam morrendo, mais pessoas vinham para o cristianismo, reconhecendo Jesus como seu senhorio. Porque veja bem, quando eles viam que as pessoas estavam dispostas até mesmo dar a sua vida por amor a Jesus Cristo, então as pessoas começavam a olhar de maneira diferente. Ou seja, as pessoas que serviam a Jesus era a imagem e semelhança de Jesus. Eles eram o testemunho de Jesus Cristo. Assim também é conosco. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Eles têm que olhar e ver que nós somos transformados, ver que nós não praticamos mais as velhas coisas, porque é certo de que quem está na presença de Jesus já não rouba mais, já não adultera mais, já não pratica mais coisas ilícitas e que desagrada ao Senhor. Mas antes agora começa a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer aqui uma verdade: quem é servo verdadeiro de Jesus, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. E veja bem, a palavra diz que o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. Então, se eu e você, nós não temos o Espírito Santo, significa que nós ainda não fomos salvos, ainda nós não fomos selados pelo Espírito Santo. Então, é necessário que o Espírito Santo de Deus não só venha em nós, mas habite sobre a nossa vida. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo, ele não morava nas pessoas, mas antes ele vinha para poder dar habilidade para reis, dar habilidade para pessoas executar algumas tarefas, mas então se retirava. Lembra de Saul? Quando o Espírito Santo se retira dele, então foi a ruína dele. Interessante que quando Davi, ele pecou, aí agora ele faz o Salmo de número 51, e ele diz: Senhor, retira de mim tudo, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Ei, não podemos perder o Espírito Santo, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivenciando um tempo em que as pessoas têm entristecido o Espírito Santo, porque tem praticado coisas ilícitas, coisas que não agradam a Deus. Interessante que eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi alguém dizer para mim que o homem, para ser bom, ele não precisa de Deus, basta ele pagar as suas contas em dias, basta ele ser uma pessoa boa. E quando alguém falou isso para mim, eu concordei, e eu disse: é verdade, mas para ser salvo, precisamos de Deus. Para ser salvo, precisamos temer a Deus, precisamos andar na presença de Deus. E diante da igreja do Senhor, diante da igreja que nós estamos, é bem certo que há servos verdadeiramente do Senhor, mas há também espectadores. E o que são espectadores? São aqueles que têm algo, acha a igreja, acha o evangelho interessante, ele vem, ele visita, ele ouve a palavra, ele até louva, mas ele não tem um compromisso verdadeiro. Sabe, quando João, ele escreve à igreja de Laodiceia, ele vai falar a respeito disso, porque era uma igreja que não era fria nem quente, mas era uma igreja morna, ou seja, era uma igreja que não se posicionava. E então, nós que estamos diante da presença de Deus, como homens e mulheres salvos, nós precisamos nos posicionar diante da presença do nosso Deus. João, enfrentando muita situação difícil,
ele foi perseguido. Interessante que o Império Romano, nós bem sabemos que queria silenciar João, para que assim ele não pudesse mais pregar a palavra de Deus, porque uma verdade que nós vemos é que todos aqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, de algum modo o diabo quer tentar silenciar, porque ele sabe que quando um homem e uma mulher de Deus, ele se levanta para poder pregar a palavra verdadeira, o inferno é saqueado. Pessoas que estão nas trevas, elas vêm para a luz que é Jesus Cristo. E então, nós olhando a história, vendo a tradição, nós vemos que eles tentando silenciar João, eles não conseguiram. Aí nós vemos que ele é jogado em uma caldeira de azeite fervente, mas todos nós sabemos que a tradição diz que ele não morre, mas outrora ele diz que o fogo, o azeite que estava dentro dele, era muito maior do que aquele que estava pelo lado de fora. Aí agora nós vemos que o Império Romano olha para João com os olhos diferentes, porque olha para ele como um semideus, alguém que não poderia ser morto. E eu me lembro bem de uma vez que Jesus disse: o que importa, ele fala para os discípulos, que João, ele permaneça vivo até que eu volte. Ei, é interessante que alguém só chega a morrer por permissão de Deus, porque deixa eu te dizer uma coisa, o diabo, ele não tem permissão para tocar em nossas vidas, para tirar das nossas vidas, se Jesus, ele não permitir. Salmo de número 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para estar guardado, tem que estar na sombra do Onipotente. Então, nós vemos que agora, João, ele é levado para a ilha de Patmos. Ilha essa que era levada às piores pessoas que existiam naquele tempo. E então João agora está ali naquela ilha, isolado. Eu penso que o Império Romano, agora eles pensaram: nós vamos fechar as igrejas, porque o mentor dele, o pastor deles, agora está isolado. Mas deixa eu dizer mais uma coisa, eles achavam que eles tinham levado João para lá. Mas quando eu leio no capítulo 1, vai dizer que João começa a falar: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, me encontrava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então ele não estava ali por causa do imperador Domiciano, ele estava ali porque ele era um homem fiel à palavra de Deus, e Deus tinha muito ainda para operar na vida dele e através da vida dele. Então nós vemos que agora Jesus, ele se revela a João, ele aparece, e quando João, ele ouve uma voz como de muitas águas. Interessante que João agora, ele olha para trás, e quando ele vê, os seus pés eram como latão reluzente, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram brancos como a alva neve. Mas João, ele não aguenta a glória de Jesus, porque deixa eu te dizer, Jesus, ele agora ali estava glorificado. Então quando João o vê, ele cai. Interessante que quando ele cai, Jesus, ele vem com a sua mão direita, toca em João e diz: João, não temas, porque eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Ei, esta palavra serve de consolo para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele esteve morto, mas ele ressuscitou, e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ei, o inimigo não pôde tirar a vida de Jesus, porque quando nós lemos, vemos que Jesus, ele entregou o seu espírito. Não foi o diabo que tirou a vida de Jesus. O diabo outrora estava achando que estava agora vencendo, porque havia matado Jesus, mas não, era propósito de Jesus, era necessário que Jesus viesse. O profeta Isaías já havia profetizado que ele viria e tomaria sobre si todos os nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio, querido, não para morrer para uma classe de pessoas, mas ele veio para morrer por todo mundo. Ele não veio para morrer somente para uma
classe de pessoa, não. Jesus, ele veio para morrer por todos. Mas a verdade é que João, em seu evangelho, capítulo de número 3, verso 19, ele vai dizer: e a verdade é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Jesus, ele veio para todos, mas aqueles que praticavam o pecado, a iniquidade, eles não chegavam até a presença de Jesus. E qual o motivo que eles não chegavam? Porque se eles chegassem até a presença de Jesus, então agora ia ser revelado o pecado deles, porque Jesus, ele é luz, e todos aqueles que chegam a Jesus, automaticamente ele começa a olhar para ele mesmo e ver que tem algo errado, porque Jesus, ele quer que todos nós que estamos diante da presença dele, possamos nos purificar e nos santificar. Mas pastor, qual a necessidade de nos santificar? Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor nosso Deus. Precisamos nos santificar, precisamos estar prontos para o arrebatamento da igreja, precisamos estar prontos para poder enfrentar a morte, porque veja bem, de um jeito ou de outro, nós um dia estaremos diante do tribunal de Deus, para poder prestarmos contas de todo o bem ou mal que nós fizemos. Ei, tudo que nós fazemos nesta vida, nada ficará oculto, ou seja, nada está oculto perante o Senhor. Nós podemos fazer algo e esconder dos nossos pastores, nós podemos fazer algo e esconder da esposa, do esposo, mas de Deus, nós não podemos nos esconder. É como João disse, os olhos dele era como chama de fogo, ele pode ver todas as coisas. Então João, ele começa a escrever as cartas, e a cada uma delas, ele vai fazer elogio, ele vai fazer crítica, com exceção dessa carta à igreja de Esmirna. Nós vemos que em todas elas, ele vai dizer: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, nós precisamos estarmos atentos o que o Espírito Santo fala às igrejas. Ei, Deus, ele sempre fala por intermédio daquele que se coloca na posição para poder ministrar a palavra dele. Mas alguém chega a dizer: não, nós não precisamos congregar para poder servir a Deus, mas a palavra diz que o Espírito, ele fala às igrejas. E lá em Hebreus também vai dizer que nós precisamos congregar, precisamos estar em comunhão com os irmãos. Tem muita gente que fala: não, eu conheço a palavra, eu conheço a Jesus, eu não preciso congregar para poder estar em comunhão com Jesus. Mas veja bem, é possível um membro do corpo de Jesus viver fora do corpo? É como se arrancar o braço. É possível o braço viver fora do corpo? Não. Assim é impossível alguém viver fora do corpo de Cristo. É preciso cultuar, é preciso comungar, é preciso estar em comunhão com os irmãos. Então Jesus, ele faz algumas observações, e ele começa a dizer: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. Veja bem, quando a primeira palavra do alfabeto grego, alfa, esta palavra, quando aplicado a Deus, aponta ele como o Criador, a origem de todas as coisas. Mas quando se direciona a Deus como o ômega, aponta para ele como o Criador, a origem de toda a criação. Nós vemos então que o Senhor, ele era desde o princípio, e além dele não há outro Deus semelhante a ele. É ele que criou os céus, é ele que criou a terra, é ele que criou todas as coisas que existem. E então aqui João, ele começa a falar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e aí ele começa a dizer: olha, eu conheço a tua tribulação. Ou seja, João, inspirado por Deus, ele olha para a igreja de Esmirna,
E ele sabe que grande é a opressão sobre aqueles que estão ali. Ele sabe que grande é a aflição. Mas aí agora ele traz um conselho para eles, para que então eles pudessem permanecer firmes. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante que há aqui uma comparação com a igreja de Laodiceia, porque nós vemos que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas que na verdade Jesus olha, ele faz o diagnóstico dele e diz: olha, é verdade que tu é rica, mas eu digo, você é pobre. Porque para Deus ele olha e ele faz um diagnóstico conhecendo todos nós. Para esta igreja de Esmirna, ele diz: olha, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ele sabia que aquela igreja era pobre economicamente, mas aí entre parênteses ele diz: mas tu é rico, porque eles tinham uma vida com Deus. Tem pessoas que têm recurso financeiro, mas quando Cristo olha, ele diz é pobre. Mas tem gente que é pobre, mas quando Jesus ele olha, ele diz é rico, porque guarda a palavra do Senhor e não nega o nome dele, mas antes estar diante da presença dele. Mas veja bem, esta igreja, ela era pobre porque é o seguinte: todos aqueles que declaravam servir a Jesus, os bens, as propriedades eram confiscadas. Ou seja, declarava que seguia Jesus, a perseguição vinha contra a vida deles. Então, olhando para o outro lado, era melhor talvez então não servir a Jesus. Às vezes nós estamos diante da presença de Jesus e tem gente que diz: não, parece que servir a Jesus é tão difícil. Meu querido, é muito melhor enfrentar aflições com Jesus do que estar sem Jesus. A melhor coisa é estarmos diante da presença de Jesus. Como já dizia o salmista, melhor é estar na presença de Deus por um dia do que por 1000 dias em outros lugares. Nós precisamos valorizar essa presença de Jesus. Nós precisamos aprender a amar a Deus verdadeiramente, amar a Ele acima de todas as coisas, estar diante da presença dEle, ter compromisso com Ele e ter a certeza que nós estamos caminhando rumo à eternidade. Mas pastor, tem gente que está na igreja então e não serve verdadeiramente a Deus. Tem gente que participa dos cultos, até ouve a palavra, mas a palavra não adentrou verdadeiramente no coração. Aparentemente, supostamente, parece que se converteu, mas na verdade não se converteu. Precisa de um encontro verdadeiro com Jesus. Tiago, ele já vai fazer uma advertência, dizendo: olha, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores, para que não vos engane a vós mesmos. Temos muitos que estão diante da presença de Deus, que ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Participa dos cultos, mas não pratica a palavra de Deus. Ei, quem vai ser arrebatado é aquele que estiver em plena comunhão com o Senhor quando Ele voltar. Não adianta estar diante da presença de Deus e não servir a Ele com dedicação. O Senhor faz consolo à igreja. O Senhor faz promessa à igreja, dizendo para ele ser fiel até a morte, que então o Senhor daria a coroa da vida. Nós sabemos que em Esmirna havia um anfiteatro, uma arena, aonde havia jogos olímpicos, e a verdade é que havia muitos ali que lutavam, que corriam em prol de ganhar uma coroa, e faziam de tudo, e pelejavam, e treinavam.
Mas a verdade é que esta coroa que eles tanto almejavam, por mais que fosse de ouro, era uma coroa corruptível. Mas nós que estamos diante da presença de Deus, nós não estamos caminhando em prol de receber uma coroa terrena, uma coroa corruptível, não. Nós estamos correndo diante da presença de Deus em prol de ganhar uma coroa incorruptível. E quem é que vai ganhar uma coroa incorruptível da parte de Deus? Aquele que permanecer firme diante da presença do Senhor até o último dia da sua vida, ainda que seja necessário enfrentar o martírio, ainda que seja necessário permanecer em meio às atribulações, às perseguições, mas receberá um prêmio que só Deus, Ele tem para nos dar, que é a vida eterna. A Bíblia diz que é aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que o Senhor está todos os dias falando: permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Tem pessoas que estão a um passo de desistir. Eles começam a murmurar, dizer que Deus não está cuidando, que Deus não está fazendo. Meu querido, Deus, Ele não se levanta quando nós queremos. Deus, Ele se levanta no momento certo. Ele nunca chega atrasado, Ele nunca tarda. Ele chega na hora que precisa e necessita chegar. O problema é que nós temos impaciência. Um dos pecados que fez o povo quando sai do Egito rodar durante 40 anos foi a impaciência. Lembra Moisés? Ele desce, ele sobe para o monte e ali fica com o Senhor. E o povo fala: Moisés não vai descer. E aí eles chegam em Arão, faz um bezerro de ouro para que nós possamos o adorar. Por causa da impaciência, ficaram rodando. Tem gente que por causa da impaciência está só deixando para longe a promessa de Deus. Enquanto não há renúncia, o pecado toma o lugar da promessa. Enquanto não há renúncia, o pecado toma o lugar da promessa. Todos nós que estamos diante da presença de Deus, nós temos promessas. E às vezes as promessas parecem demoradas, mas é por causa às vezes da impaciência. A impaciência está levando ao pecado. E o pecado vai tomando o lugar da promessa. Mas Jesus chama a igreja a renunciar. A renunciar ao eu. A deixar o homem velho para trás. Nós sabemos que todos nós que servimos a Deus, às vezes parece que o velho homem, ele quer ressurgir. Mas nós vamos permanecer firmes diante da presença do Senhor. Há uma coroa preparada para todos que permanecerem fiéis. Em outra carta o Senhor vai dizer: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O diabo não para, o diabo não descansa. A intenção dele é tomar a nossa coroa, o prêmio que já está nos preparado na eternidade. É por isso que todo dia ele está dando um jeitinho. Não toma uma cervejinha, é só uma. Eu já ouvi gente dizer, crente, que tomar cerveja não é pecado, pode tomar umas 2 ou 3, pastor. Você pode até continuar tomando uma cervejinha. Você pode até continuar saindo com uma mulher que não é a tua. Pode. Mas quando o ressoar da trombeta tocar, você também não vai poder ouvir o ressoar. Uma parábola que eu gosto muito é do rico e Lázaro. O rico lá no inferno, ele olha para o pai Abraão e diz: permite que Lázaro ele toque somente o dedo na água,
e trisque para refrescar-me. Mas não podia. E aí ele fala: mas pai Abraão, deixa eu voltar e advertir os meus 5 irmãos que também estão andando pelo mesmo caminho. E aí o que Abraão diz? Lá tem Moisés e os profetas, lá tem o pastor Claudionor, lá tem os pastores dirigentes que pregam a palavra de Deus. Ei, quem vai para o inferno não perde a consciência. Ali é onde há choro e de ranger de dente, porque quem está ali, ele está lembrando. Lembra que o pai Abraão disse para o rico: lembra-te que tu em vida, tu teve tudo isto. Quem está lá, vai lembrar de todas as vezes que veio em um culto como este, e ouviu a palavra, para se consertar, para se arrepender, para declarar a fé de verdade em Jesus. Porque tem muita gente que vem para a igreja há anos e ainda não teve coragem de batizar. Por quê? Porque não tem certeza da sua fé. E quem não tem certeza da sua fé não subirá com o Senhor. Eu tenho o costume de dizer que crente de verdade, ele tem certeza da sua salvação. Crente de verdade, ele não tem medo de morrer. Depois de 50 anos que João morreu, o pastor de Esmirna, Policarpo, pegaram ele e levaram para lançar ele na fogueira. Mas eles conversaram com Policarpo dizendo: olha, se você se retratar, nós vamos apagar o fogo. E ele diz: como pode eu? Tenho 86 anos que eu sirvo ao Senhor. Ele nunca me deixou, Ele nunca me abandonou. E ele diz: olha, ateia mais fogo, ateia mais fogo, porque quanto mais o fogo estiver alto, mais perto está de eu encontrar com o meu Senhor. Crente não tem medo da morte. A morte é apenas uma carruagem que nos leva para morar com Deus na eternidade, aonde não haverá choro, aonde não haverá nada, angústia, tristeza. Ser fiel até a morte, e o Senhor lhe dará a coroa da vida. Não abra mão da tua coroa. 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 Tem gente que só vive na mentira, abrindo mão da coroa. Tem gente que está tomando a cervejinha, abrindo mão da coroa. Tem gente que está prostituindo, abrindo mão da coroa. Tem gente que está adulterando, abrindo mão da coroa. Até quando tu vai continuar abrindo mão da coroa? Até que Jesus chegue e você fique. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus abençoe a igreja. Pastor Claudionor, Deus continue abençoando o Senhor. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.